O Diário de Anne Frank, sexta-feira, 21 de agosto de 1942. Querida Kitty, nosso esconderijo agora é perfeito. O Sr. Kraler teve a boa ideia de tapar a porta de entrada do anexo. A polícia está fazendo muitas buscas nas casas, atrás de bicicletas escondidas. O Sr. Vossen executou um plano, construir uma estante giratória que abre para o lado como uma porta. É claro que, para isso, o Sr. Vossen teve que saber do nosso segredo. Ele está nos ajudando muito. Agora, antes de descermos, temos de nos abaixar e depois damos um pulo, porque o degrau desapareceu. Depois de 3 dias, tínhamos todos a testa cheia de galos, porque como não tomávamos cuidado e não estávamos habituados, batíamos quase sempre contra a portinha. Agora pregamos uma almofadinha de serragem. Vamos ver se serve para alguma coisa. Não leio muito. Já me esqueci de algumas coisas que aprendi na escola. A nossa vida aqui é pouco variada. O Sr. Van Damme e eu nos irritamos um com o outro. Ele acha a Margot muito mais engraçada do que eu. A mamãe me trata como se eu fosse um bebê, coisa que não suporto. O Peter também não tem graça. É chato e preguiçoso. Passa a maior parte do dia estendido na cama. Às vezes se levanta, faz um servicinho de carpintaria e torna a se deitar. Um autêntico palerma. Está calor e a gente se espreguiça na cadeira de lona, lá em cima, no sótão grande. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, quarta-feira, 2 de setembro de 1942. Querida Kitty, o Sr. Van Damme brigou com a mulher. Nunca vi tal coisa na minha vida. O meu pai e a minha mãe não eram capazes de gritar assim, um com o outro. O motivo foi tão insignificante que nem vale a pena falar nele. Mas enfim, cada um é como é. Para o Peter, não deve ser nada agradável assistir a essas brigas, mas ninguém o leva a sério por ser tão preguiçoso e tão mimado. Ontem estava todo aflito porque tinha a língua azul, mas pouco depois já tinha passado. E hoje anda com um cachecol grosso em volta do pescoço. Diz que tem lúmbago e dores nos pulmões, no coração e nos rins. Ele deve ser um belíssimo hipocondríaco. É assim que se diz, não é? A minha mãe e a Sra. Van Damme não se dão bem. E realmente há muitos motivos para isso. Um exemplo. A Sra. Van Damme só deixou ficar 3 lençóis no armário das roupas brancas, usado em comum por eles e por nós. Tinha ela a intenção simpática de poupar os lençóis dela e de usar os nossos. Vai ficar muito espantada quando descobrir que a mamãe seguiu o exemplo dela. A madame também se enfurece toda quando usamos a louça dela e não a nossa. Anda constantemente tentando descobrir o que foi feito da nossa porcelana e nem suspeita que se encontra tão perto dela, no sótão, atrás de várias tranqueiras. A pouca sorte persegue-nos. Ontem deixei cair um prato de sopa. Oh, toma cuidado! É tudo o que me resta, gritou ela. Mas o Sr. Van Damme é agora a amabilidade em pessoa comigo. A mamãe voltou a pregar-me um grande sermão hoje de manhã. Acho isso horrível. As nossas opiniões são muito diferentes. O papai está mais compreensivo, mesmo que às vezes fique zangado durante 5 minutos. Na semana passada, houve um incidente. O motivo foi um livro sobre mulheres e o Peter. Ainda não disse que a Margot e o Peter têm licença para ler quase todos os livros que o Sr. Kofuis nos traz da biblioteca. Mas os adultos não queriam dar esse tal livro para eles. Com isso, a curiosidade do Peter foi aguçada. O que estaria escrito num livro proibido? Pegou o livro escondido e foi com ele para debaixo do telhado. Durante 2 dias, tudo correu bem. A mãe dele tinha percebido, mas ficou quieta. Depois o pai descobriu tudo, zangou-se, tirou o livro dele e pensou que o assunto estivesse resolvido. Não contava com a curiosidade do filho, que não achou a intenção do pai razoável e por isso não desistiu. Procurou por todos os meios apanhar o livro outra vez,
A senhora Van Damme, entretanto, tinha falado com a minha mãe sobre o assunto. Minha mãe também achava que aquele livro não era próprio para Margot, apesar de a deixar ler todos os outros livros. Mamãe disse: entre a Margot e o Peter há uma grande diferença, senhora Van Damme. Em primeiro lugar, as moças são quase sempre mais desenvolvidas do que os rapazes. E depois, a Margot já leu muitos livros sérios e notáveis. E além disso, ela está mais avançada em relação ao raciocínio e à cultura. Não se esqueça de que ela tem o curso do liceu quase completo. Em princípio, a senhora Van Damme concordava, embora não achasse necessário darem aos jovens os livros que, na verdade, era destinado aos adultos. O Peter aproveitou a ocasião para se apoderar do livro. Quando a noite toda a família se reuniu no escritório para ouvir o rádio, ele levou seu tesouro para o sótão. Às 8h30, ele deveria voltar para baixo, mas o livro era tão palpitante que não reparou nas horas. Estava descendo as escadas do sótão com muita cautela quando seu pai entrou no quarto. Pode imaginar o que aconteceu. Ouvimos o estalar de uma bofetada, um empurrão, o livro voou por cima da mesa e o Peter para o canto do quarto. O casal Van Damme apareceu para jantar sem Peter, que foi obrigado a ficar em cima. Ninguém se importou. Diziam que, de castigo, ia para a cama sem comer. De repente, um assobio penetrante. Ficamos como que petrificados e pálidos. Olhamos um para os outros. Os talheres caíram-nos das mãos. Depois, ouvimos a voz do Peter através do cano do fogão. Se pensem que desço, estão muito enganados. O Sr. Van Damme deu um pulo da cadeira e gritou, vermelho como um tomate: agora basta! O papai agarrou o braço dele e subiram assim os dois. Depois de muita resistência e barulho, o Peter acabou por voltar ao quarto, onde ficou fechado a chave. A sua boa mãezinha quis guardar-lhe um pão com manteiga, mas o pai dele foi inflexível. Se ele não pedir desculpas imediatamente, vai dormir no sótão. Protestamos e dissemos que já era castigo suficiente ter o rapaz ficado sem jantar. E se Peter se resfriasse, não haveria possibilidade de ir buscar um médico. O Peter não pediu desculpa e ficou no sótão. O Sr. Van Damme não deu importância. Mas na manhã seguinte, vimos que o Peter afinal tinha dormido na sua cama. Às 7 horas, porém, o rapaz subiu de novo para o sótão e foi preciso o meu pai intervir com algumas palavrinhas conciliadoras para que ele descesse. Durante 3 dias, tivemos caras carrancudas e um silêncio teimoso. Depois, tudo voltou ao normal. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, segunda-feira, 25 de setembro de 1942. Querida Kitty, hoje vou contar uns detalhes do nosso dia a dia. A senhora Van Damme é insuportável. A cada passo me censura por eu falar tanto. Não perde uma ocasião para nos irritar. Agora meteu na cabeça que não vai mais lavar a louça. E quando se digna a lavar, deixa restos de comida nas panelas em vez de guardar em pratinhos de vidro para não estragar. A Margot, que tem de lavar a louça na vez seguinte, tem o dobro de trabalho. E ainda por cima, tem de ouvir da senhora. Coitadinha da Margot, tem tanto trabalho. Papai e eu arranjamos agora um passatempo engraçado. Estamos montando uma árvore genealógica da família dele. Ele me contou coisas de todos os parentes. Isso me fez sentir muito ligada à família. De 15 em 15 dias, o Sr. Coffus traz da biblioteca alguns livros para moças. Gostei muito da série Jupiter Hell e acho bonito tudo o que escreve Sissy von Marxfeld. Já li 4 vezes As Alegrias de Verão e rio sempre das situações cômicas. Também voltamos aos estudos, dedico-me muito ao francês e só de verbos meto todos os dias 5 dos irregulares na cabeça. Peter faz exercícios de inglês suspirando. Recebemos livros escolares novos. Eu tinha trazido de casa lápis, cadernos de safar. Ouço muitas vezes a emissora de Orange, da Holanda. Ainda há pouco acabou de falar o príncipe Bernardo. Contou que vai ter outro filho. Aqui todos se admiram da minha afeição pelos reis holandeses. Há dias falaram dos meus estudos
e que eu ainda tenho muito que aprender. Por isso, me atirei nos livros. Não quero voltar mais tarde, ao princípio do ano. Também percebi que eu não tinha lido nada ultimamente. A mamãe está lendo Riven. A mamãe está lendo Eren Vrowen Kennechan. Mas não querem me deixar ler esse livro. Para poder lê-lo, tenho de ficar, antes de mais nada, tão esperta e culta como a minha inteligente e talentosa irmã. Falaram também sobre a filosofia, psicologia e fisiologia. Essas palavras tão complicadas fazem-me ir ao dicionário. Coisas de que nada sei. Tomara que no próximo ano eu já seja menos ignorante. Descobri que, para o inverno, só tenho um vestido de mangas compridas e 3 blusas de lã. Papai já me autorizou a tricotar um suéter de lã branca de carneiro. A lã não é das mais bonitas, mas o principal é que seja quentinha. Muitas roupas nossas estão na casa de outras pessoas, mas só depois da guerra poderemos ir buscá-las, se ainda existir alguma coisa. Outro dia eu estava escrevendo sobre a senhora Van Damme quando ela entrou. Imediatamente fechei o caderno. Então, Anne, posso ver? Não, senhora Van Damme. Só a última página, está bem? Não, também não. Ai, que susto que passei. Era mesmo naquela página que falava dela de modo pouco elogioso. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, sexta-feira, 25 de setembro de 1942. Querida Kitty, ontem visitei os Van Damme lá em cima para conversar um pouco. De vez em quando tem graça. Comemos bolachas de naftalina. A lata das bolachas está no guarda-roupa, onde há bolinhas contra traças. E tomamos limonada. Falamos do Peter. Eu disse que ele às vezes se aproxima demais de mim e que isso não me agrada nada e que eu detestava tais demonstrações. Com modos paternais, perguntaram-me se eu não queria, apesar de tudo, ser muito amiga do Peter, pois ele gostava de mim. Pensei comigo mesma, meu Deus. Mas disse em voz alta, não, de maneira nenhuma. Peter é esquivo como todos os rapazes que não conviveram muito com garotas. A comissão de refugiados, formada pelos nossos protetores, é de fato engenhosa. Veja só o que eles inventaram. Querem fazer chegar notícias nossas ao Sr. Bandic, um amigo nosso e representante principal da empresa Travis. Aliás, ele também tem muitas coisas nossas guardadas em sua casa. Assim escreveram uma carta a um farmacêutico da Zelândia Meridional com pedido de uma informação. Juntaram um envelope que esse cliente utilizará para a resposta. Ora, o endereço da nossa casa comercial foi escrito à mão por meu pai. Quando a carta voltar, eles vão tirar a resposta do farmacêutico, enfiarão no envelope uma carta escrita pelo meu pai e assim o Sr. Van Dyck terá um sinal de vida nosso. Escolheram a Zelândia, na fronteira belga, lugar onde se torna mais fácil fazer passar cartas assim. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, domingo 27 de setembro de 1942. Querida Kitty, outro aborrecimento com a minha mãe. Nem sei quantos foram ultimamente. A maior parte das vezes não nos entendemos. Também com a Margot já não tenho a mesma intimidade. Não que na nossa família se façam cenas como lá em cima, mas mesmo assim não acho graça nenhuma disso. Tenho uma maneira de ser diferente da de minha mãe e de Margot. Sempre compreendi melhor as minhas amigas do que compreendo a minha própria mãe. É lamentável. A senhora Van Damme está outra vez de mau humor. Fecha a chave a maior parte de suas coisas destinada ao uso da casa. Eu queria tanto que a mamãe lhe pagasse na mesma moeda. Há pais que parecem ter prazer especial não só de educar os seus próprios filhos, mas também os filhos dos outros. A essa categoria pertencem os Van Damme. A Margot já não precisa ser educada. É o amor, a bondade, a inteligência em pessoa. Mas o que ela tem a mais, tenho eu a menos. A cada passo durante as refeições, chovem recomendações sobre minha pessoa. E eu de vez em quando não posso deixar de dar uma das minhas respostas atrevidas, malcriadas até. O papai e a mamãe tomam sempre o meu partido. E sem eles, eu não me aguentaria na luta.
Muitas vezes os dois me repreendem, ou por eu falar demais, ou por meter o nariz em tudo, ou por não ser modesta. Mas não há meio de me corrigir desses defeitos. Se o papai não fosse sempre tão paciente, eu já não teria esperanças de ser capaz de me emendar. E, vendo bem as coisas, os meus pais não exigem muito de mim. Quando acontece de eu me servir de pouca verdura porque gosto pouco, mas de muitas batatas, os Vandam ficam todos enfurecidos com tais vontades. Mais um bocado de verdura, diz a senhora imediatamente. Obrigada, só queria batatas, respondo eu. Verduras faz bem para a saúde. A sua mãe também pensa assim. Vai mais um pouquinho? Insiste até que meu pai intervém e põe fim àquilo. Tinha que ver como as coisas eram antigamente na minha casa. Esse tipo de coisa não se admitia. Isso não é educação. Estão estragando a Anne. Ai, se fosse minha filha. É com essas palavras que termina sempre os seus discursos. Ainda bem que não sou filha dela. Ainda sobre educação, ontem fez um silêncio depois que a senhora Vandam acabou o seu sermão. Por fim, meu pai disse: acho que a Anne é uma moça bem educada. Veja, ela já compreendeu que o melhor é não responder aos seus longos discursos. E em relação às verduras, olhe para o seu próprio prato. Ela se sentiu totalmente vencida. Papai quis se referir às pequenas porções que ela própria costuma comer. Para se justificar, ela disse que muita verdura à noite fazia mal à digestão. Mas o que eu queria era que ela me deixasse em paz. É divertido ver como a senhora Vandam fica vermelha por tudo e por nada, e eu não, e ela tem inveja de mim por isso. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, segunda-feira, 28 de setembro de 1942. Querida Kitty, ontem não tinha acabado de escrever, mas tive que interromper. Vou contar mais outro aborrecimento. Mas primeiro, quero dizer que acho horrível e inconcebível que os adultos se irritem e fiquem bravos com tanta facilidade e por causa das mais insignificantes bagatelas. Até há pouco tempo, eu julgava que só as crianças se irritavam e que isso ia parar de acontecer mais tarde. Às vezes, existem motivos para grandes discussões, mas eles ofendem-se uns aos outros constantemente, com palavras veladas, e isso torna-se insuportável. Já devia ter acostumado, porque é a mesma coisa quase todos os dias, mas não posso ficar indiferente se isso gira em volta de minha pessoa. Dizem de mim cobras e lagartos. A minha aparência, o meu caráter, a minha maneira, tudo é remexido, criticado e condenado. Eu não estava habituada a ouvir palavras duras e gritos. E agora querem que eu engula tudo isso? Não, não posso. Eu não tenciono engolir tudo. Vou mostrar-lhes que a Anne não é boba. Ainda vão me admirar e calar o bico. Eles é quem precisavam ser educados, não eu. Cada vez fico mais espantada com tanta falta de correção e tanta estupidez da senhora Vandam. Mas vou me habituar também a isso. Qualquer dia ela vai me ouvir. Então serei de fato preguiçosa como querem me fazer ver os de lá de cima. Sei bem que tenho muitos defeitos e fraquezas. Mas os de cima exageram de uma maneira escandalosa. Se você soubesse, Kitty, como eu fervo por dentro quando escuto tantos insultos, qualquer dia a minha raiva acumulada explode. Acho que estou aborrecendo você, mas não posso deixar de contar ainda uma conversa à mesa que foi muito interessante e divertida. Estavam falando da grande modéstia do Pim. Pim é apelido do papai. É tão evidente nele a modéstia que as pessoas mais simples notam. De repente, a senhora Vandam, que relaciona tudo consigo própria, disse: eu também sou muito modesta. Muito mais modesta do que o meu marido. O senhor Vandam quis amenizar essa frase e disse com calma: não quero ser muito modesto porque acho que as pessoas vaidosas vão muito mais longe na vida. E depois se dirigiu a mim: não seja demasiado modesta, Anne. Não vai servir para nada. A mamãe concordou, mas a senhora Vandam teve que meter de novo o bedelho e, em vez de falar para mim, dirigiu-se aos meus pais.
Vocês têm uma maneira estranha de dizer as coisas a Anne. No meu tempo de moça, isso era impossível. Mas mesmo hoje, não é assim que se educa os filhos, exceto em famílias modernas como a de vocês. Com isso, ela quis atacar o método de educação de minha mãe, tantas vezes discutido. Estava vermelha como fogo. Quando uma pessoa ferve daquela maneira, quase já perdeu o jogo de antemão. A mamãe, que estava muito calma, quis acabar com a discussão e disse: Senhora Vandam, acho também melhor não ser muito modesto. Meu marido, a Margot, o Peter, são de fato modestos demais. Seu marido, a senhora, Anne e eu somos vaidosos, mas não nos deixamos ser passados para trás. Mas eu sou modesta, senhora Frank. Como se atreve a dizer o contrário? Não é exatamente vaidosa, senhora Vandam, mas acho que modesta também não é. Então queria saber quando é que não sou modesta. Se não cuidasse um bocado de mim, morreria provavelmente de fome. Sou tão modesta como seu marido. Esse autoelogio fez com que minha mãe desse uma gargalhada, o que irritou a coitada de tal forma que continuou a falar e a falar sem conseguir acabar. No fim, se atrapalhou de tal modo que perdeu o fio da meada e, toda ofendida, levantou-se. Por acaso o seu olhar caiu sobre mim. Mal ela tinha virado as costas, eu pus-me a abanar a cabeça, de um modo meio piedoso, meio irônico, quase sem querer. Ela, ao ver-me assim, começou a berrar numa linguagem feia e vulgar, como uma velha e gorda peixeira. Aquilo é que era um espetáculo divertido. Se eu soubesse desenhar, teria a eternizado naquela atitude. Que modelinho tão ridículo. Vou dizer uma coisa. Se quiser conhecer bem uma pessoa, tem que brigar com ela. Só então pode avaliá-la. Sua Anne. O Diário de Anne Frank, terça-feira, 29 de setembro de 1942. Querida Kitty, tem sempre alguma coisa para contar nessa casa. Como não temos banheira, tomamos banho numa tina. E como no escritório, quero dizer, em todo o andar de baixo, tem água quente, vamos os 7 alternadamente para baixo. Mas somos muito diferentes uns dos outros no que se refere a pudor. Por isso, cada um, conforme a sua maneira de ser, escolheu um ou outro lugar para a higiene. Peter toma banho na cozinha, embora esta tenha uma porta de vidro. Antes de começar o banho, avisa todo mundo e pede que não passemos por aquela porta durante uma meia hora. O Sr. Vandam prefere tomar banho em cima. Acha que vale a pena carregar a água quente a escada acima para poder gozar as comodidades do seu quarto. A Sra. Vandam até hoje ainda não tomou banho. Quer primeiro estudar qual o lugar mais conveniente para ela. O papai prefere o escritório particular e a mamãe vai para trás do fogão, na cozinha. A Margot e eu escolhemos o escritório grande para podermos chapinhar à vontade. Todos os sábados à tarde, fechamos as cortinas e assim nos lavamos na penumbra. A que fica esperando observa através de uma fenda das cortinas o que se passa lá fora e se diverte com o vai e vem das pessoas. Mas tenho andado à procura de um lugar mais confortável. O Peter teve uma ideia boa, o grande WC que pertence ao escritório. Lá eu posso ficar sozinha, acender a luz, fechar a porta e até despejar a água sem a ajuda de ninguém. Hoje inaugurei o meu novo banheiro. Estou satisfeita. Ontem, o encanador esteve no andar de baixo para deslocar os canos que ligam a canalização da nossa moradia. Isso tinha que ser feito, porque no inverno a água dos canos pode congelar. Essa visita foi muito chata para nós. Não se podia abrir uma torneira nem usar o WC. Talvez não seja muito elegante contar o que fizemos para remediar o mal. Mas não sou tão púdica que não possa falar em tais coisas. O papai e eu tínhamos tomado providências, guardamos alguns frascos de conserva que usamos. Não podiam ser despejados e tinham que ficar nos quartos, mas achei isso menos repugnante do que estar todo dia quieta, sem poder falar. Não pode imaginar quanto isso custou para mim, que tanto gosto de falar. Já somos obrigados a falar muito baixinho, mas não falar nada e ficar sentada o dia inteiro sem me mexer
Acho que é de vezes pior. Fiquei com o traseiro achatado e dolorido durante 3 dias. Precisei fazer ginástica todas as noites para me recuperar. Sua Anne.